Fala galera, esse é o vídeo resumo do livro O Padrão Bitcoin, The Safer Than Animals. Eu andei ouvindo o audiobook do Dinheiro na Era Digital, do Fernando Ulrich, vi alguns documentários a respeito, li o livro e ouvi o audiobook do livro Bitcoin Red Pill, mas sem dúvidas a obra que eu indico para quem quer estudar mais sobre esse protocolo é esse que eu estou fazendo o review agora. O Safer Than Animals é um economista que também tem um podcast. Ele se manifestou essa semana na Bitcoin Conference. E eu acabei de ler o Padrão Bitcoin. Na verdade, eu tinha lido quase todo ele, comecei o Padrão Fiduciário e agora retornei para finalizar o último capítulo. Tô com um pequeno roteiro que o ChatGPT, que a Google Gemini, me ajudou a estruturar, só para não perder os pontos cruciais. E gostaria de dar uma breve resumida para quem quer saber a respeito. No primeiro capítulo, ele fala em termos gerais sobre economia e sobre a preferência temporal. A preferência temporal é um ponto que é abordado pelo Hans Hermann Hoppe no início do livro Democracia, o Deus que Falhou. E basicamente estipula que quanto maior a preferência temporal, mais voltada para o presente é a vida de uma pessoa. E quanto menor a preferência temporal, mais voltada para o futuro. Uma pessoa com baixa preferência temporal pode, ao invés de pedir um iFood hoje à noite, se deliciar com uma pizza, segurar o dinheiro no bolso, comer um pão com ovo e postergar as necessidades mais imediatas. No segundo capítulo ele começa a falar sobre as propriedades que seriam necessárias para um bom dinheiro, que seria divisibilidade, durabilidade, portabilidade, fungibilidade, escassez e reconhecibilidade. Mas aqui eu acabei lendo, ficou meio, vamos dizer assim, genérica essa série de características que eu apontei, mas é muito legal porque ele pega a história da moeda. Ele conta daquelas pedras que em reuniões comunitárias permitiam que as pessoas soubessem quem era o dono de qual pedra, que eram difíceis de serem criadas. Depois ele fala da monetização dos metais e por que o ouro começou a ter um valor de moeda diferente do cobre. E ele fala nesse capítulo sobre o stock to flow. O que significa isso? É a produção. O ouro ele acaba sendo produzido aproximadamente 2% ao ano, o que permitiu que ele fosse utilizado como uma moeda, até por causa que ele tinha uma durabilidade boa, também uma grande resistência, por isso que ele venceu da prata, que acabava se descolando das moedas. E tem uma teoria muito interessante do autor que mesmo países que tentaram ficar isolados, mesmo utilizando moedas mais fracas, eles em algum momento acabavam cedendo essas características. Então uma moeda ser boa ou não tem como ser uma convenção humana. Não posso convencionar que o cobre vai ser a moeda. Primeiro porque vai começar a ser produzido muito cobre e isso vai fazer com que tenha muita oferta, muito cobre e o seu valor acabe reduzindo. Até por isso que o ouro acabou tendo um grande valor e tem até hoje. As pessoas pensam que é só por causa das características de construção ou ornamento em joias, mas é principalmente pela sua vendabilidade e durabilidade. Isso, inclusive, eu já vou pular um pouco para o padrão fiduciário, explica por que o ouro acabou sendo substituído pelo papel moeda. Inicialmente, o papel moeda servia para representar o ouro que a pessoa tinha num banco. E com reformas que aconteceram no século XX, acabou se desatrelando o valor do título do ouro e hoje o dinheiro nada mais é do que um papel com um selo de estados e políticos, o que acabou como consequência centralizando muito o poder na mão deles, aumentando a inflação, diferente da era do padrão ouro, e como consequência as pessoas vêm hoje aumentando a sua preferência temporal devido à inflação. Inflação nada mais é do que o aumento da base monetária que faz com que a moeda desvalorize. E se a moeda começa a desvalorizar, a tendência é tu se livrar dela. E por isso que imóveis e obras de arte vêm sendo muito valorizadas, só de uma maneira artificial, porque as pessoas têm que se livrar do dinheiro e acabam optando por imobilizar o valor que elas têm em alguma dessas reservas de valores. E a partir daí que ele começa a abordar o dinheiro digital e fala sobre o Bitcoin, sobre a criação dele, a história, a rede, e o mais legal, no último capítulo ele acaba sendo muito crítico do blockchain,
que é a rede que permite peer-to-peer, ponto a ponto, que a cada 10 minutos todos os usuários da rede tenham ciência da transação que foi feita. E ele acaba explicando que, na verdade, é algo até um pouco arcaico para o grau de tecnologia atual, muito custoso do ponto de vista da energia empregada, e que a blockchain só faz sentido em ser uma moeda livre de um intermediador. O Bitcoin permite que as pessoas possam ter essa moeda digital em custódia própria, independendo de um terceiro. Desse modo, leis, regulações ou até a atuação de um banco, elas não têm tanto poder, inclusive sendo desnecessárias. E esse acaba sendo o grande divisor de águas do Bitcoin. Ele tem uma oferta inelástica, ele vem sendo minerado. Os indivíduos que mineram, que conseguem receber como recompensa Bitcoins, ajudam na estabilidade da rede. E já é um protocolo que tem mais de 10 anos de existência. Hoje é o 5º ativo mais valioso do mundo. Basicamente é isso, tratando sobre a obra O Padrão Bitcoin, fazendo um apanhado também com a obra O Padrão Fiduciário e quais as consequências que isso vai ter para a nossa vida. Eu consigo vislumbrar a médio prazo uma perda do poder estatal, uma vez que a moeda mais forte, e moeda forte não recebeu esse nome à toa, ela tenderá a ser trocada pelas moedas mais fracas. Isso é, as pessoas vão trocar a moeda mais fraca, na verdade, por moedas fortes. Isso fará com que as moedas dadas em troca percam valor. E os estados, com o seu poder centralizador e de criação de moeda, por mais que as moedas já viessem perdendo valor, pelo fato deles poderem obrigar de uma maneira física as pessoas a utilizarem, elas ainda tinham um certo valor existente, por mais que fossem depreciadas. E o surgimento de uma rede descentralizada como o Bitcoin coloca muito em xeque esse poder estatal. Eu, como uma pessoa que trabalha para o governo, claro, interpreto especialmente como uma proteção esse novo tipo de moeda, assim como as consequências para a sociedade são inúmeras, tanto do ponto de vista da lei não conseguir pegar a pessoa que guardou numa wallet só informando a senha, eventualmente um criminoso ou alguém que não concorde com as leis não será alcançado por uma sentença judicial. E enfim, tende a ser a evolução, assim como a internet aposentou outras tecnologias, o telefone, o Bitcoin tende a revolucionar o dinheiro. E é uma tecnologia que eu admito ter ficado muito impressionado estudando. E cada vez que eu estudo mais, eu sigo com mais dúvidas. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Meu nome é Kevin Kaiser, eu sou militar, mas procuro gravar vídeos e conteúdo buscando crescer como pessoa, aprender novos conteúdos e poder estar compartilhando de uma maneira resumida. Por exemplo, esse livro que eu li teve 350 páginas e eu busquei trazer os principais pontos dele em menos de 10 minutos. Até a próxima, tchau, tchau, comente aí se você gostou.